Quantos anos você tem? E o seu coração? No teste do bem-estar encontramos seu José. Ele tem 54, mas o coração 71. Mas a gente também achou a Camila, uma mãezona com coração de menina. Ela tem 31 e o coração só 22 aninhos. Hoje o Dr. Roberto Calil, cardiologista e consultor do bem-estar, e a doutora Jaqueline Scholz, também cardiologista, apresentam a máquina do tempo capaz de deixar qualquer coração novinho em folha. A gente fez o teste com a Ana Maria Braga. Sabe quantos anos o coração dela tem? 48 anos. Tá bem demais o coração da Ana Maria. Ela tem 67 e o coração só 48. Mas é isso, muitas vezes quem vê cara não vê coração. O coração é um órgão frágil, como esse aqui, ó, de vidro. Você quer calcular a idade do seu coração? A gente levou uma placa como essa aqui para as ruas e a Ana Brito fez o teste com um monte de gente. Vamos ver. Ser jovem e aparentemente saudável não significa necessariamente ter uma vida longa. Você tem cuidado direitinho do seu coração? Você sabe quantos anos ele tem? Eu acho que é mais novo. O Bem-Estar convidou os clientes de um shopping em São Paulo para fazer o teste. O consultório é improvisado, mas claro que a avaliação é feita por um cardiologista. Qual é a sua altura? Acho que é 1,65. Já fumou alguma vez? Nunca fumou. Fumei durante 25 anos. Seus pais já tiveram infarto ou derrame? Não. Todos responderam as mesmas perguntas. E o colesterol? 160. Para saber a pressão arterial, só medindo mesmo. E 2 vezes cada um para garantir que não vai ter erro. Os dados foram lançados em uma calculadora virtual. E o resultado não foi bom para todo mundo, não. A Denise tem 55 anos, mas o coração... Deu 70 anos. Significa que a senhora tem fatores de risco que aumentam a chance, nos próximos 10 anos, de ter um problema cardíaco. O do marido dela também não foi bom. Olha, a idade do seu coração foi de 71 anos. O senhor foi ex-fumante. Segundo, o valor de colesterol elevado. O histórico familiar com a mãe que já teve um derrame. O outro José, que tem 57 anos, está com o coração um pouco mais velho. 3 anos a mais. Mas e se eu te disser que você pode trazer a idade do seu coração para menos do que a idade que você tem? Para menos de 57. É possível. Então vamos jogar o colesterol cada vez mais para baixo, assegurar que a sua pressão arterial máxima não passe de 12. No time do Coração em Dia, encontramos o Alan, de 37 anos, com um coração de 35. E olha que a pressão dele estava mais alta durante o teste. E a pressão arterial aqui deu 13,4 a máxima. Quando eu meço, dá 12 por 8. 12 por 8. A situação deixa um pouco tensa? Eu fiquei um pouco surpreendido agora. O resultado da Ana Paula também foi bom. Você tem 39 anos e a idade é 38. Ou seja, tá bom, tá até mais jovem um ano, mas dá para reduzir mais ainda. No teste da Camila, pressão baixinha. A segunda medida 10,7 por 7,4. Colesterol controlado. E o coração, então? Você tem 31 anos. Olha que coisa interessante. Você tem ideia qual a idade do seu coração? Acho que mais jovem. Olha, parabéns, 22 anos. Olha, 22 anos. Então, seu coração é 9 anos mais jovem que você. Isso indica que você vai viver mais e ter baixa chance de ter infarto e derrame. Mas agora eu vou confessar uma coisa, eu emagreci agora. Eu emagreci 18 quilos. 18. Porque aí tava tudo errado, tava colesterol alto, aí eu não tava bem comigo fisicamente. Aí eu falei, não, chega. Eu não posso, com 30 anos, me sentir uma senhora, não poder fazer atividade física e me cansar, não poder andar no shopping e falar, nossa, eu tô morta. Eu tenho um filho de 6 anos e não acompanhar o ritmo dele.
Com força de vontade, dieta e atividade física, agora a Camila tem coração de menina e gás de sobra para brincar com o filho. A Camila já deu várias dicas aí, né, doutora Jaqueline? Mudança de hábito pode fazer o coração rejuvenescer. Exatamente isso que ela fez. Emagreceu, saudável, baixou o colesterol, tá tudo em dia. Agora, a pressão dela deu bem baixinha. O fato da gente manter a pressão mais baixa é um fator muito importante para a gente manter o coração mais jovem? Com certeza. A dieta aí, o segredo disso é fazer atividade física, manter o peso e comer pouco sal, né? Uma forma de prevenir. Quando for hipertenso, tratar a hipertensão. Agora, doutor Calil, a gente viu um rapaz na reportagem que uma medida deu uma pressão um pouquinho mais alta. Ele falou que normalmente o dele é 12/8, mas deu 13/6 ali. Uma medida só não significa que a pessoa tenha pressão alta, né? Uma medida só, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa mede errado e já acha que é hipertenso. Mesmo em consultório médico, a primeira consulta, o valor não é tão fidedigno assim. O paciente não te conhece, vem a primeira vez, há uma tensão a mais. Então a pressão pode estar mais alta. Uma medição não é sinal que você está hipertenso. Cuidado com essa informação. Vamos entender como é que o coração envelhece aqui. A gente está com um coração, 2 corações aqui. Primeiro a gente está vendo as fibras do coração, são representadas por essa lã aqui. As fibras do coração são longas? As fibras são fibras musculares, né? E elas podem sofrer alterações dependendo da doença que você tem. Então, a hipertensão, a longo prazo, ela pode afetar, e mal controlada, pode afetar essas fibras do coração. Elas afetar a musculatura do coração, pode engrossar, inclusive. Fica mais ou menos assim, mais rígida, mais grossa. Isso. Com menos flexibilidade. Com menos flexibilidade. E ela pode ficar mais curta também, essa fibra? Pode, dependendo da doença que você tem que acomete o coração, sim. Mas o importante é que o coração, como já foi dito pelo Álvaro, ele vai envelhecendo. Ele vai envelhecendo, você pode ter, por exemplo, alguns machucadinhos nas suas fibras, elas podem ficar mais rígidas e aí vão formando algumas placas no coração, o coração vai calcificando, vai cicatrizando. Fibroses, pode formar fibrose. Fibrose é uma cicatriz. E o que se faz? Aí, quando uma vez feito isso, já não tem muito jeito? Não, depende. Não, quando o dano é fibrose, é irreversível. Mas você tem que tratar, vamos por uma hipertensão descontrolada, que você já tem alterações no miocárdio, que é o músculo do coração. Como, na verdade, músculo mais grosso, você tem, quanto antes, controlar essa hipertensão arterial. Porque você para o processo, você estabiliza o processo. Por isso que é importante você descobrir se você tem pressão alta. Por isso que é importante, né? Porque a hipertensão ela vai levar a derrame cerebral, infarto e alterações na musculatura do coração. Tem pergunta do nosso auditório virtual, vamos ver de quem é. Matheus, tenho 12 anos. Às vezes sinto pontadas no meu coração. Pode ser algum sintoma? Não, provavelmente não, né? Obviamente, tem doenças congênitas que são mais raras, que pode acometer já a criança até no nascimento ou intraútero. Mas é incomum uma criança de 12 anos de idade com pontada no coração. Isso pode ser muscular, qualquer coisa. Mas, evidentemente, se é um sintoma estranho que persiste, consulte o pediatra. Tem muita gente que reclama de pontada, né? Tem alguma coisa que as pessoas possam realmente identificar como uma pontada no coração? Não, o sintoma de doença cardíaca, de infarto, de angina, normalmente é aperto no peito, né, com sudorese, você sua frio, com falta de ar. Embora sempre eu chamo a atenção que esses sintomas não é matemático. Grande parte das pessoas também, o infarto ou angina pode se manifestar com dor no estômago, dor nas costas, mas muita gente, nossa postura é completamente errada. Talvez eu esteja torto no vídeo, você também, completamente a postura errada. Jaqueline também, se ajeitou quando eu falei. Agora, de qualquer maneira, então a gente tem essa tensão nessa musculatura e você tem muita pontada no peito. Né? Então, não necessariamente ou raramente significa doença cardíaca. Tem mais dúvida do nosso auditório virtual, vamos ver. Cláudia, tenho 37 anos, mas me sinto com um coração de 70. Ultimamente ando me estressando muito. Quais os malefícios do estresse para o coração, doutora Jaqueline? O estresse é o tempero da vida ruim, né? Vamos dizer assim. Então, se você tem uma condição de risco, uma pressão alta, você passa por uma situação de estresse, ansiedade, quadros depressivos, isso com certeza é um momento que vai instabilizar a sua doença. Então, o estresse, muitas vezes, para aquele indivíduo que tem a propensão da doença cardíaca com pressão alta, colesterol, fator de risco, é fumante, muitas vezes aquele momento é o propício para desencadear o evento maior, como o Calil comentou aqui, o infarto do miocárdio. Então, realmente as pessoas que estão sob tensão,
devem sempre manter a doença sob controle, porque este momento é muito propício para isso, até evitar situações de estresse intenso. Se ela sabe que está com uma pressão alta não controlada, tem fator de risco, o estresse muitas vezes é o fator que vai desencadear aquele quadro agudo, né? O Calil pode até comentar isso lá do INPOR, que a gente vê com frequência. Ninguém infarta à toa, né? Geralmente está passando por uma situação de vida complicada, com estresse, ele é o tempero ruim no momento da vida. Pode ser a gota d'água. Exatamente. Tem mais dúvida, olha só, agora sobre ansiedade, a dúvida é da Daiane. Eu tenho 29 anos e sou muito ansiosa, isso pode prejudicar o meu coração? Daiane, como teste para sua ansiedade, a gente vai fazer você esperar um pouquinho, porque antes a gente vai saber o que acontece no Brasil e no mundo com as informações do G1, o portal de notícias da Globo da internet é o G1 e 1 minuto, daqui a pouco a gente responde, tá? Olá, bom dia. A França e a Rússia bombardearam hoje mais uma vez o Estado Islâmico na Síria. Esse é o segundo ataque dos franceses em 24 horas depois dos atentados de sexta-feira em Paris. Já a Rússia atacou depois que o governo confirmou que foi uma bomba, também um atentado terrorista que derrubou o avião russo no Egito há mais de 2 semanas. Falando de economia, o setor de serviços caiu quase 5% em setembro, comparando com setembro do ano passado. Esse índice é do volume do setor, ou seja, da receita descontada à inflação. Essa foi a maior queda da série em 3 anos, segundo o IBGE. E você já tomou seu cafezinho hoje? Bom, se você não tomou, talvez agora você tenha um motivo para tomar. Um estudo dos Estados Unidos mostrou que beber entre 3 e 5 xícaras de café por dia pode diminuir o risco de morte por doenças cardíacas ou diabetes. Os pesquisadores acreditam que o café pode fazer parte de uma dieta saudável, mas como vocês sempre dizem aí, né, Mari? Tudo com moderação. Já tomei os meus, Mari, 2 cafezinhos hoje, um quando eu acordei às 5h20 da manhã e depois agora um pouquinho antes do programa. Ainda tenho mais alguns para a cota, como eu estou grávida, minha cota é um pouquinho menor. Obrigada, Mari, pelas informações, a gente se fala. Daqui a pouco a gente volta, hein, com a resposta da Daiane. Será que a ansiedade também é um fator de risco para o nosso coração? A gente volta já já e os nossos médicos aqui no estúdio vão responder perguntas da internet durante o intervalo. Continue mandando as suas dúvidas. A gente está aqui, a gente vai responder na nossa tela interativa. Você já pensou em voltar no tempo e rejuvenescer o seu coração? Foi o que a Eliane fez. A Ana Brito foi conhecer. A Eliane e também o senhor Antônio Carlos, que tem um coração que não envelhece nunca. Por que será? Vamos ver. Na vida do Antônio Carlos não tem lugar para preguiça. Às 5 horas da manhã, ele já está naquele pique. A preocupação com a saúde começou quando ele tinha 25 anos. Agora, aos 50, ele ainda se sente um menino. Aí aos domingos, agora, estou incluindo também andar aí uns 50 km de bike também. A genética ajuda a ter tanta energia. Mas vai morrer com 103. Antônio Carlos coleciona medalhas das corridas. Essas são das maratonas, que são 42 quilômetros, né? O coração está tinindo. Uma vez por ano, ele faz uma avaliação cardiorrespiratória. O teste ergoespirométrico mede a capacidade funcional. É o quanto você consegue exercer de esforço. Um dos índices revelados pelo exame é o VO2, que indica o consumo de oxigênio. 35 a 40 é normal, vai. De 40, o indivíduo mais condicionado, de 40 a 50 são os indivíduos mais condicionados. Antônio Carlos tem um resultado de 59,6 e atinge quase o dobro do que se espera para a idade dele. Ou seja, o tempo passa e o coração dele não envelhece. Esse coração tem quantos anos, será, hein? Bom, segundo a doutora, de 35. A Eliane tem 52 anos e também faz exames de rotina. A luta dela é para frear um envelhecimento precoce. O fator genético pesa. Eu sou de uma família de hipertensos. Além disso, ela se exercita pouco e é ansiosa. Parece que eu estou super calma, mas dentro de mim tem um vulcão, assim. Eu sou assim. O colesterol passou a ser um problema em 2012. E dali pro limítrofe, em vez dele diminuir, ele foi subindo. A artéria carótida tinha placas de gordura que provocavam um entupimento de 69%. Para baixar, só com a ajuda de remédios. Tem que ser no remédio mesmo e na alimentação.
No ano passado, ela conseguiu diminuir as placas. Hoje, o coração da Eliane chegou muito perto do que se espera para a idade dela. A velocidade está dentro do padrão normal para a idade da paciente. Ela atingiu 87% da meta. Ao passar dos anos, ao ela controlar esses fatores de risco, ter uma vida mais ativa, baixar o colesterol, hoje ela apresenta os mesmos 52 anos de idade com a idade do coração. Eu fiquei feliz porque saber que o meu coração está rejuvenescendo. Nossa, muito bom. É isso, dá para rejuvenescer o nosso coração. E um dos fatores principais é não fumar, né, doutora Jaqueline? Exatamente. Um assunto que a senhora adora. Adoro fazer as pessoas pararem de fumar. Adoro porque as pessoas têm uma dificuldade em parar. Muitas vezes empurrando com a barriga e sempre alertar as pessoas da importância. O cigarro tem um peso, encurta em 10 anos a vida de um homem e 14 anos a vida de uma mulher. Então não tem nada mais importante do que parar de fumar, fazer atividade física e comer bem, tá bom assim? Vamos ligar então a nossa máquina para rejuvenescer o coração, a nossa máquina do tempo para rejuvenescer o coração. A gente vai colocar aqui o coração frágil, um coração de vidro, um coração que está correndo risco, de uma pessoa com muitos fatores de risco. Olha lá, colocamos aqui, vamos começar. Primeiro fator, que a doutora Jaqueline falou agora há pouco. Peraí que ele sumiu, ele é difícil, essa mudança de hábito é complicada. É. O fator desapareceu. Na prática também é assim. Na prática é assim, mas agora a gente conseguiu. Alimentação saudável. Nem sempre é fácil, Sim. mas você pode tentar. Não fumar, fator essencial. Sem dúvida. E o terceiro que está aqui, que o doutor Calil adora falar sobre isso também, atividade física, doutor Calil. Olha como agora o coração vai sair da nossa máquina do tempo. Novinho em folha, tinindo, um coração muito mais jovem. Em quantos anos esse coração ficou mais jovem se essa pessoa parou de fumar, começou a comer de maneira saudável e ainda por cima começou a fazer atividade física? Dá para calcular? Eu acho que naquela máquina que o pessoal vai visitar no site, daí eu diria que uns 10 anos de brincando, né? Com certeza, tendo essa possibilidade de fazer tudo isso. E outra coisa que as pessoas sempre falam é do aspecto emocional. Ansiedade, tensão, quadros depressivos, isso todo momento as pessoas falam. E não tem nada melhor que atividade física para combater essa situação. Tinha uma pergunta sobre isso. Vamos lembrar dessa pergunta? Era a pergunta da Daiane. Agora vamos ver, depois a gente volta, Daiane. Viviane, pesava 107 quilos, sentia que tinha alguém me enforcando, batimentos acelerados e sudorese. Há um ano fiz a cirurgia bariátrica e já emagreci 39, estou bem melhor. Doutor Calil, essa perda de peso, esse controle dessa ansiedade, desses batimentos acelerados também, ela provavelmente podia até ter pressão alta por causa de um excesso de peso? Sem dúvida. Uma pessoa obesa, ela com certeza, mas com grande probabilidade vai ter pressão alta, níveis de colesterol, glicemia, que é açúcar no sangue mais altos, aumentando o risco de doença coronária, que é o infarto ou do cérebro, o derrame cerebral. Se ela perde 40 quilos, você vê que os sintomas desapareceram. Então, muitos daqueles sintomas, muito provavelmente relacionados com 40 quilos a mais. Agora sim, vamos rever a pergunta da Daiane aqui. Olha lá que ela falava da ansiedade. Eu tenho 29 anos, sou muito ansiosa. Está perguntando se isso pode prejudicar o coração. E na sequência a gente tem mais uma pergunta da Fernanda. Qual a influência da depressão na idade do coração? Então, como a gente falou logo no começo do programa, o estresse emocional, a ansiedade, os quadros emocionais, eles agravam o seu estado de saúde na medida que, primeiro, você fica mais negligente com a sua saúde. A pessoa deprimida, ela não se importa com o que ela come, com o que ela dorme, como que ela está passando. Então, a depressão é uma doença que tem que ser tratada, porque o bem-estar tem a ver com o bem-estar emocional. Você motivado, com o seu quadro de ansiedade controlada, você tem mais disposição, primeiro, para fazer atividade física, primeiro, para seguir uma dieta alimentar, escolher alimentos mais saudáveis, não ficar compulsivo, comendo compulsivamente, qualquer coisa, inclusive um monte de porcariada, que vai agravar a sua condição de saúde. Então, o estado emocional, eu diria que é o propulsor para você fazer toda essa mudança que a gente sabe que é importante, para você parar de fumar, inclusive. Tanto é que a gente não começa um tratamento para tabagismo antes de tratar um quadro depressivo, antes de tratar um quadro de ansiedade. Senão fica muito mais difícil. E a pessoa não consegue fazer essa mudança que precisa. Então, o quadro emocional, eu diria, o bem-estar emocional é a grande mudança para você ter uma atitude
frente às outras mudanças que você vai fazer no seu estilo de vida, que é esse estilo saudável. E é interessante que a gente divide os idosos, né, no Brasil, de 60 a 80 anos a gente chama de idosos. E os com mais de 80 anos, eles seriam os super idosos, né? O que acontece? Quando você vai avaliar a vitalidade dessas pessoas mais idosas, o que você vai encontrar? Pessoas de bem com a vida, pessoas bem-humoradas. A vitalidade tem a ver com o bem-estar emocional. Isso é que, na verdade, modifica todo o seu estilo de vida e faz com que você possa viver bem e saudável. O que você estava falando antes do programa começar, a gente estava conversando, você falou que a felicidade também é um fator super importante para entrar nessa máquina do tempo e rejuvenescer o coração, né? Sem dúvida, porque você não tem energia para fazer as mudanças que você vai abdicar de uma comida, né? Vai ter disposição para acordar cedo e fazer atividade física e depois levar a sua vida de rotina de trabalho. Então, o bem-estar emocional, eu acho que ele tem uma relação direta com o bem-estar cardiológico. Agora, doutor Calil, muitas vezes as pessoas estão deprimidas, estão ansiosas e não sabem como começar a controlar esses sintomas. Qual é a sua dica para isso? Bom, primeiro fazer exercício. O exercício, claro, dependendo do grau de ansiedade, depressão, tem que procurar um especialista, um psiquiatra, um psicólogo e até tomar medicação. Mas, de uma maneira bem simplista, comece a praticar exercício. No começo vai ser duro, mas isso vai melhorar muito o seu ânimo, a autoestima. Quer dizer, o exercício é o elixir da vida. Lembra que a gente já sempre falou, a sua saúde está nos seus pés. Então comece a fazer exercício, a autoestima melhora, e você melhora muito e aumenta muito a chance de sair de um quadro de depressão e de desânimo. Mais pergunta do nosso auditório virtual. A Maria Eliane quer saber: meus pais são hipertensos, posso ser como eles? Maria Eliane, a gente vai responder daqui a pouquinho, durante o intervalo. A gente vai responder outras perguntas. Continue mandando a sua dúvida pela nossa tela interativa. A gente está aqui, ó, ligado, respondendo as suas perguntas. Já já a gente volta. A gente estava aqui no intervalo respondendo as suas perguntas na nossa tela interativa. Tinha uma pergunta até sobre se doenças reumáticas podem afetar o coração. A gente falou sobre isso na semana passada. Se você quiser, você acessa o nosso site g1.com.br/bem-estar e vê de novo o nosso programa ou pelo Globoplay. Doutor Calil, vamos explicar, porque uma das coisas, das consequências de uma doença reumática, por exemplo, pode ser o envelhecimento das válvulas cardíacas, pode, né? Sem dúvida nenhuma. Doenças reumáticas são as válvulas do coração, são portinhas que dividem a cavidade do coração, o sangue passa de uma cavidade para outra, as válvulas são extremamente importantes. E algumas doenças, dentre elas a doença reumática, ela começa na infância, na adolescência, e numa vida mais adulta pode levar a problemas sérios nas válvulas, estreitamento nas válvulas, podendo levar até a necessidade de uma cirurgia cardíaca. Agora, até o envelhecimento também pode fazer isso, pode prejudicar as nossas válvulas, mesmo se a gente não tiver doença nenhuma, só o passar dos Sem anos. Dúvida, calcificação. Há uma tendência, tem pessoas que têm tendência à calcificação nas válvulas, né? É muito comum. Com as décadas, as válvulas vão ficando calcificadas. Por isso que a prevenção é tudo, né, que nós já falamos. E esses programas, por exemplo, de cálculo, de idade, de coração, tudo que estimule a uma prevenção é extremamente importante. Então, se eu faço um cálculo, como foi falado nesse estudo e mostrado pelo Álvaro Avezum, e eu vejo que o meu coração é 10 anos mais velho do que minha idade, eu vou me preocupar e vou me cuidar mais. É prevenção. A prevenção é tudo para você evitar problemas mais sérios no seu coração. Alerta importante para a gente ficar mais atento. A gente tinha uma pergunta do nosso auditório virtual que era sobre genética, tendência familiar. A Maria Eliane, ela está dizendo o seguinte: meus pais são hipertensos, posso ser como eles? Doutora Jaqueline, o que a gente pode falar para ela? Com certeza o fator genético tem um peso, mas o estilo de vida, a hipertensão não é só fator genético, é o fator genético junto a um estilo de vida. Então, se ela mantiver peso, né? Fazer atividade física com regularidade e ter uma dieta pobre em sal, ou seja, é importante que as pessoas esqueçam o saleiro, né? Aprenda a comer sem o saleiro. Isso é muito importante, porque mesmo ela tendo uma carga genética desfavorável, o estilo de vida favorável favorece com que ela não seja hipertensa, ou se vier a ter uma hipertensão, vai aparecer mais tardiamente, porque a hipertensão é uma doença também do envelhecimento. A prevalência de hipertensão aumenta conforme a gente aumenta a idade. Então, o estilo de vida saudável pode reverter, anular esse peso da genética desfavorável. Né? Ela pode pensar em não ser como eles, mas ser diferente deles, pelo menos nesse quesito, né? Agora, se ela sabe que os pais são hipertensos, ela tem que começar a medir a pressão dela mais cedo? Não, sem grandes paranoias, mas a pessoa tem que se cuidar mais. Prevenção, como a doutora Jaqueline falou. A hipertensão é uma doença hereditária, passa de pai para filho.
né? A grande maioria dos hipertensos são de causas hereditárias. Outras causas são mais raras. Então, a pessoa que já tem pais hipertensos tem que se cuidar muito mais. Não fumar, fazer exercício, manter uma dieta saudável, ou seja, se prevenir. Tem mais dúvida, doutor Calil. Olha só, a dúvida agora é da Natália. Ela está dizendo que tem 26 anos, tem 2 filhos, nunca fumou, pressão normal, mas leva uma vida sedentária. Se ela caminha um pouco a mais, o coração acelera e ela sente falta de ar e as mãos e os dedos começam a formigar. Não estou acima do peso. Será que isso é devido ao sedentarismo? A Natália está perguntando. Bom, uma pessoa com 26 anos, saudável, muito provavelmente é decorrente do sedentarismo. Então, sugiro assim, se os sintomas persistirem ou piorarem, você procure o médico. Então, você comece uma atividade física leve para ter um condicionamento. Muito provavelmente, seus sintomas vão melhorar. Ela não deve ter uma vida calma, né? Porque 2 filhos, ela já deve ter bastante tarefa para fazer. Ela pode começar devagarinho, né? Toda pessoa que não faz exercício tem que começar devagarinho. Você não faz exercício, decide fazer. Você não vai correr uma maratona no dia seguinte, que você vai passar mal. Agora, falando em maratona, doutor Calil, muita gente acha que os atletas de alto rendimento, eles são pessoas saudáveis. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Não sei se você me perguntou se faz mal ou não a maratona. Quer dizer, de qualquer maneira, o exercício que a gente fala... Primeiro, um atleta para fazer maratona ou uma pessoa para fazer maratona tem que fazer uma avaliação clínica primeiro. Porque muitas vezes pode ter um problema cardíaco mais sério e ter uma complicação durante o exercício. Exercício não é, na verdade, correr maratona. Exercício que a gente fala para prevenir doença cardíaca é caminhar. É a caminhada, a simples caminhada. Caminhe 1 hora por dia. Por favor, que você terá menos problema de saúde. É muito mais fácil do que parece, do que a gente imagina. Tem mais pergunta aqui, ó, mais dúvida do nosso auditório virtual, do Estael. Quem sofre de asma tem uma tendência a ter algum problema cardíaco? Tem mais chance? Dependendo do grau da asma, sim ou não. Tem pessoas, por exemplo, que têm asma muito severa, descontrolada. Isso pode levar a taquicardia, arritmias cardíacas, mas a relação direta não é muito comum, não. Agora, tem gente que usa aquele medicamento da asma, a gente já falou aqui, né, doutora Jaqueline, de maneira não exatamente recomendada pelos médicos. Aí isso pode provocar problema cardíaco? Exatamente. O mal asmático, que a gente chama o paciente mal controlado de asma, ele às vezes no desespero, na ânsia por se tratar, né, daquela falta de ar, usa exageradamente um medicamento que pode favorecer arritmias cardíacas e pode até desencadear um quadro gravíssimo. Por isso que a asma tem que ser, e hoje tem medicamentos muito seguros. Quem é asmático tem que se tratar, porque evita crises, porque é na hora da crise que muitas vezes pode ser surpreendido por uma morte, até uma morte súbita em função da crise asmática e o mau uso da medicação em função de não estar sendo bem tratado. A taquicardia vem junto com uma crise de asma, normalmente, com essas crises mais agudas? Pode vir? Sem dúvida nenhuma. Muito provavelmente, a grande maioria da crise de asma, ela leva a taquicardia. Principalmente se a pessoa ainda usa alguns remédios que podem estimular ainda a frequência cardíaca mais alta. Então, a própria queda de oxigenação no organismo leva a taquicardia, o aumento da frequência cardíaca. Não necessariamente arritmias cardíacas mais graves, mas leva ao aumento da frequência cardíaca. A taquicardia é só o aceleramento das batidas do coração? É o aceleramento. Taquicardia tem arritmias que são taquicárdicas, quer dizer, arritmias que aumentam a frequência do coração. Mas na grande maioria das vezes, a taquicardia é aumento da frequência cardíaca sem significar arritmias de mais alto risco. Todo mundo que sente o coração batendo mais rápido em qualquer momento precisa procurar um médico ou não? Não. Por exemplo, como você falou, mulher com 2 filhos, tendo muito trabalho, não tendo atividade física, às vezes tem taquicardia, não necessariamente tem que procurar um médico, a não ser que o sintoma seja diferente e persistir. Sintomas persistentes, fica o alerta para você procurar um médico quando esse sintoma for diferente daquilo que você está acostumado a sentir ou se não tiver relação nenhuma com aquilo que você estiver fazendo.